Uma nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV para governador do DF, na categoria espontânea, quando o eleitor indica seu candidato, sem que o entrevistador apresente opções, ouviu 1.000 pessoas entre os dias 27 e 28 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Veja. O atual governador Ibanez Rocha, do MDB, aparece com 32% das intenções de votos, seguido por Leandro Graz, do PV, com 10%. O empresário Paulo Otávio, PSD, e Leila do Vôlei, PDT, estão empatados com 6% dos votos. Isalci Lucas, PSDB, aparece com 5%. Outros candidatos alcançaram 5% das intenções. Já brancos e nulos somam 11%. E os que não souberam ou não responderam são 25%. As pesquisas aqui no Balanço Geral e no cenário da pesquisa estimulada, quando são apresentados os candidatos a governador do DF, houve mudanças. Vamos aos números. Na pesquisa do dia 12 deste mês, o governador Ibanez Rocha, do MDB, tinha 47% das intenções. Agora, ele aparece com 44%. Leandro Graz, do PV, subiu de 10% para 17% nesta pesquisa. Leila do Vôlei, do PDT, caiu de 9% para 7%. Paulo Otávio, do PSD, manteve 8% nas duas pesquisas. Isalci Lucas, do PSDB, subiu de 5% para 7%. Queca Bagno, do PSOL, subiu de 1% para 2%. Coronel Moreno, do PTB, manteve 1% das intenções nas duas pesquisas, assim como Renan Arruda, do PCO. Outros 3 postulantes ao Buriti não tiveram votos. Lucas Salles, do DC, Robson da Silva, do PSTU e Teodoro da Cruz, do PCB. Nulos e brancos caíram de 10% para 7%. Não souberam responder ou não sabem, recuou de 8% para 6% na nova pesquisa. Contando votos válidos da pesquisa, Ibanez Rocha chega a 51%, sendo assim eleito em primeiro turno. Leandro Graz alcança 20%. Paulo Otávio tem 9%. Leila e Isalci empatam com 8% dos votos. Queca Bagno tem 2%. Coronel Moreno e Renan Arruda têm 1%. Lucas Salles, Robson da Silva e Teodoro Cruz não pontuaram. E para comentar essa última pesquisa aos candidatos aqui ao governo do DF, também ao Senado, quero convidar Yuri Ascar, nosso repórter de política aqui da Record TV. Tudo bem, Yuri? Como é que você está? Tudo bem, Seja bem-vindo. Reta final, faltam 3 dias, né? Faltam 3 dias para as eleições e uma pesquisa importantíssima. Sem dúvida. Boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores. Nós vemos aí, né, o governador Ibanez Rocha oscilando 3 pontos para baixo dentro da margem de erro. Não é possível ainda afirmar que é uma queda. Ele está dentro da margem de erro. E quando a gente vai para o voto válido, a gente vê que ele, se a eleição fosse hoje, levaria no primeiro turno com 51%. É até melhor, né, para ver, né? Isso. E em segundo, a gente vê aqui Leandro Graz descolando, né, do Paulo Otávio e da Leila. A gente lembra que na última nós tínhamos eles meio que misturados dentro da margem de erro, praticamente todo mundo empatado. Esse cenário não existe mais. Leandro Graz se destacou aqui dos outros candidatos, mas tem um grande desafio. São poucos dias, hoje é quinta-feira, né? Sim. Sexta, sábado, domingo. Domingo é o dia da eleição. O Ibanez Rocha, com 51% dos votos válidos, estaria eleito. Temos aí uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, então podemos oscilar aí ainda nessa resposta dos 2 candidatos, mas o cenário que temos hoje seria de uma vitória do governador Ibanez Rocha, do MDB, no primeiro turno. E olha, para participar hoje, nessa reta final, uma cobertura especial sobre as eleições 2022, Yuri, vamos convidar nosso querido amigo analista político, Bruno Soller, que está com a gente através aí na internet, numa videochamada, né, Bruno? Quero agradecer sua presença no nosso Balanço Geral nessa quinta-feira, uma cobertura especial, e perguntar a você a sua impressão aí, esse cenário, essa última pesquisa para o governo da capital federal. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Rafael, obrigado, Yuri.
É um prazer estar aí com vocês. De fato, o que o Yuri pontuou é o que a gente tem percebido, né? Você tem o governador ainda muito bem, depois das saídas, inclusive, das duas candidaturas que o ameaçavam mais, que era do senador Regufe e também do Zé Roberto Arruda, o governador parece que conseguiu se manter num grande patamar acima dos 40% de intenção de voto. Praticamente, quem aprova a gestão Ibanez tem votado no governador Ibanez. Ele tem conseguido amealhar esse voto, né? E o que a gente tem percebido é um descolamento do Leandro Graça, principalmente quando identificado como candidato do Lula, o candidato da esquerda aí no Estado, né? Então ele começa a disparar, ele começa a sair daquela zona da confusão ali que tem Isalci, Paulo Otávio, Leila, e que ele também se encontrava, e hoje parece ser o adversário possível, caso a gente venha a ter um segundo turno para enfrentar o governador Ibanez. E dessa maneira, se tiver um segundo turno contra um candidato do PT, provavelmente vai se polarizar o jogo nacionalmente aí no Distrito Federal. E o Ibanez pegando mais dos votos do bolsonarismo e o candidato Leandro pegando os votos do lulismo e do PT, né? Queria aproveitar a sua presença aqui com a gente, Bruno, compartilhar uma análise aqui em conjunto. O que a gente pode pensar no caso de um segundo turno? A probabilidade maior hoje é de uma vitória de Ibanez Rocha no primeiro turno, mas nós temos já, com a quantidade de votos que o Ibanez provavelmente teria, né, se numa hipótese de haver um segundo turno, ele segue ainda como um favorito, teria que remar muito mais na hipótese de Leandro Graça para conseguir chegar ali a ele. Ah, sim, segue como favorito, principalmente por essa questão da polarização nacional que a gente tem visto. E no Distrito Federal, há mais intenções de voto no presidente Bolsonaro do que no adversário, que o ex-presidente Lula. Então, nessa polarização nacional, isso pode beneficiar demais aí o atual governador Ibanez para a reeleição, mesmo em caso de segundo turno. Agora, ele continua favorito. O voto útil podemos ter também como um critério aí de decisão no primeiro turno. A gente tem 13%, segundo a pesquisa, de eleitores que pretendem votar nulo, branco ou ainda estão indecisos. É um contingente grande e a gente sabe que na cultura do eleitor, ele muitas vezes ele chega indeciso na hora da urna e vota em quem está na frente. Isso também poderia beneficiar o governador em uma reeleição para o primeiro turno, por exemplo. Sim, pode acontecer, e a gente também tem que levar em consideração a possibilidade de alguns dos candidatos que hoje estão pontuando aí dos 8, 7 pontos, Isalci, Leila, que são mais identificados com o eleitor de centro-esquerda, também votarem no candidato Leandro Graça. Então também você pode ter algum aumento do Leandro Graça aí nesse processo. É bom a gente perceber, e outra coisa, né, que também é um outro dado, que daí não tem pesquisa nenhuma que consegue identificar, descobrir, né? Que é a abstenção. Quantas pessoas não vão votar no dia da eleição, né? Isso a gente tem que ficar também muito de olho, porque isso tem mudado vários cenários nas últimas eleições que a gente tem percebido. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que é válido para a gente trazer para essa discussão é: o governador Ibanez é muito favorito à reeleição, seja em primeiro turno, seja em segundo turno. Acho que esse é um ponto que tá posto. E se tiver segundo turno, o adversário é talvez o adversário ideal para ele, que é um adversário identificado com a esquerda, com o PT, que é minoritário no Distrito Federal hoje. Então, para ele seria bom enfrentar o Leandro Graça. Uma candidatura, por exemplo, contra um Paulo Otávio no segundo turno seria muito mais complexa o jogo de posicionamentos no segundo turno, né? É um cenário que vai aí, né? A gente vai acompanhando, até faltam 3 dias para as eleições, não é mesmo? Mas vamos tratar também, Bruno Soller e Yuri Ascar, sobre o Senado. A gente vai acompanhar agora, porque teve reviravolta. Teve reviravolta na corrida para o Senado aqui na capital federal. A candidata Damares Alves lidera a pesquisa. Veja.
Damares Alves, do Republicanos, subiu 7 pontos percentuais na atual pesquisa. Ela saiu de 22% em 12 de outubro para atuais 29%. A candidata Flávia Arruda, do PL, manteve os mesmos 28%. Rosilene Correia, do PT, saiu de 13% para 14% na nova pesquisa. Joy Vale, PDT, também saiu, indo de 3% para 4% das intenções. 4 candidatos mantiveram o percentual de 1% nas duas pesquisas. Tenente Coronel Souza Júnior, do DC, Dr. Carlos Rodrigues, do PSD, e Pedro Ivo, do Rede, e Hélio José, do PROS. Os candidatos Expedito Mendonça, do PCO, Marcelo Hipólito, PTB, e Elcimara Souza, do PSTU, permaneceram sem intenção de voto. Votos brancos e nulos, que no dia 12 representavam 14%, agora diminuíram para 10%. Os que não souberam responder ou não sabem, recuaram de 16% para 11%. Olha, Yuri Ascar, uma reviravolta importante nessa reta final, um cenário mesmo de disputa. Pode-se afirmar que é um empate técnico nesse momento? Como é que é essa situação? É um empate técnico com Damares Alves, né, levando vantagem. E o telespectador atento, que acompanha o Balanço Geral e lembra do nosso último encontro aqui, a gente já apontava essa tendência. Esse crescimento da Damares Alves estava subindo muito. Eu quero aproveitar a companhia do Bruno para saber, Bruno, exatamente esse ponto. Quando a gente vê um candidato que está em uma curva, em ascensão, essa foi a última pesquisa. A gente pegou aí os eleitores ainda, né? Temos 3 dias para chegar na eleição. Há uma tendência de seguir em alta quem já vinha em alta. Então a gente pode pensar numa descolada aí da Damares Alves, da Flávia Arruda, numa projeção de para onde o gráfico está apontando. É correto a gente fazer essa leitura? Não tenha dúvida, a gente tem percebido nas curvas, né, das pesquisas, desde a primeira que a gente tem feito, lá do começo do ano, a gente tem percebido a Damares crescendo paulatinamente. A crescida dela é uma crescida constante, né? E agora, nessa reta final, uma crescida impressionante. Ela tem um sprint aí de chegada, né? E consegue ultrapassar numericamente a candidata Flávia Arruda, que, se a gente for olhar a curva, não há curva, né? É uma reta, porque ela manteve-se no mesmo patamar dos 28%. E a gente tem percebido que há uma dificuldade da candidata Flávia Arruda em se despegar desses 28%. Ela travou aí há algum tempo. A gente tem percebido que ela está sempre nessa faixa do eleitorado. Por quê? Me parece que o eleitor bolsonarista aí do Estado, aí do Distrito Federal, já começou a perceber que a candidata talvez mais identificada do bolsonarismo fosse a Damares Alves, né? Apesar das duas terem sido ministras do presidente, né? Você tem uma disputa aí de ministros, então, nós estamos falando de 57% do eleitorado se dividindo entre duas ex-ministras do presidente Bolsonaro, né? E sendo que talvez por questões ideológicas e até mesmo por uma questão local, que é a rejeição também existente ao ex-governador Arruda, em função de todos os ocorridos, isso tem beneficiado a Damares Alves nessa disputa, né? Também vale fazer um ponto para a gente observar a Rosilene Correia também crescendo, né? A curva da Rosilene também é interessante, ela também pegando esse voto mais da esquerda, esse voto mais identificado com o ex-presidente Lula. Mas daí a gente vê, né, que a distância entre as duas primeiras colocadas para os outros candidatos fica praticamente impossível compensar uma distância dessa há poucos dias. É difícil, é muito difícil. A tendência é que a disputa fique entre Flávia e Damares. Essa é a disputa que me parece mais real nesse momento. Mas eu acho que a Rosilene também, nessa curva, pode se aproximar se identificando como a candidata do Lula, candidata do PT. Né? Você não tem hoje um nome de esquerda forte ocupando esse espaço e a Rosilene começa a ser identificada como essa candidata. Mas me parece que, nesse momento, a disputa fica mesmo entre as duas ex-ministras do ex-presidente Bolsonaro, sendo que a Damares ganha, do presidente Bolsonaro,
sendo que a Damares aparece com vantagem justamente por essa curva, né? Justamente por essa tendência de ganhar esse voto quando as pessoas vão identificando ela como a candidata mais relacionada ao presidente Bolsonaro. Se imaginar agora talvez um voto útil dos eleitores da Flávia Arruda, na verdade a Rosilene, para os eleitores da Flávia Arruda é algo inimaginável também, né, Bruno? Nesse momento, pensando nessa reta final. Não me parece muito crível, né? Até porque são eleitores muito diferentes, né? O eleitor da Flávia é muito mais parecido com o eleitor da Damares do que com o eleitor da Rosilene. Não me parece muito possível essa mudança, tá? Eu imagino que essa disputa vai ficar entre esse nicho de eleitores que pretendem votar no presidente Bolsonaro. Perfeito, então tá aí nosso analista de política Bruno Soller também participando dessa reta final, cobertura especial das eleições 2022, com essa pesquisa divulgada, a última pesquisa para governo e também Senado aqui no Distrito Federal. Bruno, muito obrigado pela participação, viu? Prioridade sempre, espaço aberto aqui no nosso Balanço Geral, beleza? Obrigado, Rafael. Obrigado, Yuri. Um abraço aí para vocês. A gente continua, então, nessa cobertura. Yuri Ascar aqui ao meu lado, no Balanço Geral, nessa quinta-feira. Lembrando, né, Yuri, uma cobertura muito especial, há 3 dias das eleições. E a pesquisa, inclusive, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 07228/2022. Mas, Yuri, hoje também um dia movimentado, né, no Tribunal Superior Eleitoral, porque o Superior Tribunal Eleitoral julgou, né, a candidatura aí também José Roberto Arruda, Agnello Queiroz, Paulo Otávio. Como é que foi, então, toda a sessão? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Olha, em resumo, quem vai trazer todas essas informações pra gente, a gente tem aqui o apoio, né, do R7. Olha Kelly Almeida, vem pra cá, Kelly Almeida. Que bom, Kelly, tudo bem? Deixando a nossa redação multiplataforma aqui ao meu lado, que bom tê-la também aqui com a gente. Tudo bem? Kelly Almeida, desde cedo, atualizando pra gente, claro, as notícias sobre a sessão no Tribunal Superior Eleitoral, né, Kelly? E um dia movimentadíssimo, com decisões importantes também que agitam esse cenário de candidatura, não é isso? É isso, né? A gente estava conversando agora 3 dias aí do primeiro turno das eleições e o Tribunal Superior Eleitoral, Rafa, até a gente falou isso no começo do jornal, né? O TSE decidiu tornar, de fato, o ex-governador José Roberto Arruda inelegível. E aí, agora há pouco, teve uma outra decisão que foi sobre o ex-governador também, Agnello Queiroz. E o TSE, gente, também decidiu que o ex-governador Agnello Mas vamos falar primeiro sobre a Arruda? Vamos falar primeiro sobre a Arruda? Para ficar direitinho, a gente vai falar primeiro de cada sessão. Pode ser? Vamos. Falar primeiro então sobre a Arruda para ficar claro para quem está em casa. Combinado? Lembrando, né, Kelly, que o Tribunal Regional Eleitoral permitiu as 3 candidaturas. A Arruda poderia ser candidato. O Arruda estava candidato até hoje, né? O que aconteceu? O Arruda, Yuri, ele tinha conseguido no dia 12 de setembro, ele conseguiu lá no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, ele conseguiu o direito de ser candidato. Mas aí o Ministério Público Eleitoral recorreu, falou que ele não pode porque ele tem condenação por improbidade administrativa e isso o torna inelegível. E aí o TSE hoje julgou esse pedido do MPE, que é o Ministério Público Eleitoral, e disse que sim, o Arruda tem condenação por improbidade administrativa, não pode concorrer. O que acontece? O Arruda não tem mais para onde recorrer, porque o TSE é a instância máxima eleitoral. Então, ele aceitou já a derrota, né? Praticamente nós falamos com ele. O R7 conseguiu falar com a Arruda? Isso, nós falamos com ele assim que os ministros do TSE deram ali a decisão, uma decisão unânime em 7 votos, né, contra aí a candidatura do Arruda. Nós falamos com ele e ele disse que decisão não se discute, que decisão judicial se cumpre. E agradeceu aí quem participou com ele ao longo da campanha, mas disse que decisão judicial se cumpre. Então, o Arruda, inelegível, mas, Rafa, a gente falou, né, Yuri, a gente estava comentando aqui também, tem uma questão. O TRE já lacrou as urnas. Então, todas as informações dos candidatos já estão nas urnas eletrônicas que vão ser usadas no domingo. Então, o nome do ex-governador Arruda vai aparecer na urna, só que se as pessoas votarem, se os eleitores votarem, esses votos vão ser anulados, eles não vão ser válidos. Então, Arruda saiu, de fato, da disputa eleitoral hoje. A gente está acompanhando desde o início do Balanço Geral, em primeira mão, trazendo, claro, essa sessão do Tribunal Superior Eleitoral, né, Kelly? Mas também, Yuri Ascar, tivemos
Vamos falar da candidatura de Agnello Queiroz, o ex-governador que também teve a candidatura aí negada, não foi isso? Pois é, né, Kelly? 2 ex-governadores, que tentavam o mesmo cargo, tentavam de voltar deputado via Câmara dos Deputados, voltar ao cenário político. 2 condenados por improbidade administrativa e agora Agnello fora, igual o Arruda. Agnello fora, unanimidade também, 7 votos para não registro da candidatura. E, Yuri, a gente que acompanha a política há algum tempo, não vou falar quanto, mas há algum tempo, Vamos entregar a idade. A gente lembra o motivo de uma das condenações do ex-governador Agnello foi pela inauguração do Centrade. A gente acompanhou... até hoje está fechado. Exatamente. O ex-governador Agnello inaugurou o Centrade, que é o centro administrativo, que seria usado ali na proposta como um local de trabalho dos servidores públicos. O ex-governador Agnello, Rafa, ele inaugurou o Centrade no último dia do governo dele, no dia 31 de dezembro de 2014. E aí, só que não tinha documentação, né, que era ali obrigatória. E aí, teve um recurso, o Ministério Público entrou na Justiça, ele tem essa condenação por improbidade e, além de condenações também, né, Yuri, por abuso de poder econômico. E uma das condenações, Rafa, dele, tinha um prazo aí de 5 anos para poder ele ficar fora da política. E esse prazo acabaria ali 3 dias depois do primeiro turno da eleição. Então, isso pesou aí também contra ele. Agnello Queiroz também fora da disputa. E aí acontece com ele a mesma situação do Arruda, que o número dele, o nome dele vão constar nas urnas, mas os votos vão ser anulados. E isso vai poder confundir o eleitor, né? Porque ele vai chegar na hora, vai digitar o nome, vai aparecer, ele pode confirmar o voto, mas esse voto vai ser anulado, é um voto considerado nulo, um voto em branco, né? É um voto que fica anulado. E aí tem uma questão, a gente, né, começou a ligar ali para algumas pessoas da política, isso atrapalha um pouco até conquistas, né, Yuri, de cadeiras na Câmara dos Deputados. Porque Sim. O Arruda, por exemplo, era uma aposta aí do partido para puxar votos. Então, vai atrapalhar também aí na disputa Exato. De cadeiras na Câmara dos Deputados. Porque o voto é proporcional para a Câmara dos Deputados e para a Câmara Legislativa, né? São a soma de votos em todos os candidatos daquela legenda ou da federação que vão determinar o número de cadeiras que cada partido ou federação vão ter. Né? É assim, para todo mundo que está em casa, Rafa, entender. Por exemplo, cada vaga na Câmara dos Deputados precisa de 100 mil votos. Então, se os candidatos daquele partido conseguirem 300 mil votos, eles têm 3 vagas. Então, isso atrapalha aí, mas as pessoas vão continuar vendo os 2 nas urnas, mas esses votos não vão valer para as eleições deste ano. Kelly Almeida e Yuri Ascar, qual foi a decisão sobre a candidatura de Paulo Otávio? Decisão também saiu agora há pouco, foi uma decisão apertada, a gente estava ali, né? Pouco antes de entrar aqui, a gente estava atualizando, assistindo a sessão e por 4 votos a 3, o TSE decidiu manter a candidatura do ex-governador Paulo Otávio, que tenta aí também uma vaga no governo do DF. Yuri, foi uma decisão apertada, ficou com 4 a 3, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, foi quem empatou, quem desempatou. E o que acontece? O Paulo Otávio ali, o grupo do governador Ibanez Rocha entrou com uma ação pedindo que o TSE considerasse essa candidatura ilegal. Por quê? Porque eles alegam que o ex-governador, Paulo Otávio, que é empresário também, não saiu das empresas 6 meses antes das eleições. E essas empresas têm contratos com o GDF, né? Isso, e como essas empresas têm contratos, eles alegam que ele, né, teria ali algum problema na candidatura. Isso foi discutido no TSE, gerou ali um impasse entre os ministros, né? Por isso 4 votos a 3. Mas segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, isso ali geraria uma dúvida se o fato de 6 meses atrás ele sabia se ele já ia concorrer. Então, na dúvida, eles mantiveram o registro da candidatura que já tinha sido aprovada pelo TRE. O ex-governador Paulo Otávio estava com uma candidatura válida pelo TSE, pelo TRE. E aí hoje foi mantida também no TSE. Então, resumindo, né, Cadengue? Porque são muitas informações no dia candidaturas a deputado federal, aos cargos, né, para quem disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, não teremos Agnello nem Arruda. 2 ex-governadores, o nome vai estar lá, mas os votos vão ser anulados se alguém
votar nos dois. E no cenário para o GDF, as coisas poderiam mudar, mas não mudou nada, né, Kelly? Isso. Tudo continuou. GDF continua. Continuam os mesmos candidatos, tudo do mesmo jeito. Para deputado federal, mudou aí um pouco o cenário. A gente tenta falar com o ex-governador Agnello Queiroz, desde que saiu a decisão, desde que a gente colocou uma matéria, publicou a matéria lá no R7.com, a gente tenta falar com ele. A gente ainda não conseguiu, mas o espaço segue aberto. Eu tenho a informação de bastidor que ele não vai recorrer e vai aceitar já esse resultado. Então, os dois ex-governadores que tentavam a vaga aceitaram a decisão. E é isso, mudanças a 3 dias das eleições. E a gente segue acompanhando todas as informações, r7.com, convido todo mundo, estou aqui, mas convido todo mundo. Vou subir daqui a pouquinho e atualizar mais novidades, espero todo mundo lá no r7.com. Todas essas informações já estão lá, né? Já estão no r7.com. E uma grata surpresa ter a Kelly Almeida com a gente também aqui no nosso Balanço Geral. Ela continua, claro, na r7.com, na nossa redação multiplataforma, tá bom, Kelly? Obrigado, volta sempre, viu? Aqui sempre. É bom que alegra o ambiente também, certeza. Traz muita informação e com qualidade, Kelly Almeida, no nosso Balanço Geral. O Yuri fica um pouquinho mais, agradeço a Kelly, porque agora, 2h20, né, Yuri? Tem também informações. Há 3 dias das eleições, o Balanço traz agora pesquisa de intenções de votos para o Senado e o governo do estado de Goiás, porque foram entrevistados 1.000 eleitores entre ontem e antes de ontem. E a margem de erro, Yuri, é de 3 pontos para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada pelo Real Time Big Data e encomendada pela Record TV. Vamos aos números. Na pesquisa espontânea para o governo de Goiás, quando não são apresentados os nomes e o eleitor diz em quem pretende votar. O atual governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi lembrado por 42% dos entrevistados. Gustavo Mendanha, do Patriota, 15%. Major Vitor Hugo, do PL, 7%. Volmir Amado, do PT, 2%. Outros candidatos, 3%. Brancos e nulos são 6%. Não sabem ou não responderam somam 25%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes e os eleitores dizem em quem pretendem votar. Ronaldo Caiado, do União Brasil, tinha 45% em agosto, subiu para 48% no último dia 15 e agora soma 53%. Gustavo Mendanha, do Patriota, estava com 21% no mês passado e aparece nas 2 últimas pesquisas com 20%. Major Vitor Hugo, do PL, mantém os mesmos 10% nas 3 parciais. Volmir Amado, do PT, somou 5% nas 2 pesquisas anteriores e agora tem 6%. Cíntia Dias, do PSOL, estava com 2% em agosto, não pontuou na primeira pesquisa de setembro e agora tem 1%. Edgar Diniz, do Novo, tinha 1% no mês passado e não pontuou nas 2 últimas parciais. Professor Pantaleão, da UP, professora Elga, do PCB, e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram em nenhuma das 3 pesquisas. Brancos e nulos eram 7%, caíram para 6% e agora são 5%. Não sabem ou não responderam eram 9%, subiram para 11% e agora somam 5%. De acordo com a pesquisa, se considerarmos apenas os votos válidos, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, estaria reeleito no primeiro turno com 59%. Gustavo Mendanha, do Patriota, teria 22%, Major Vitor Hugo, do PL, 11%, Volmir Amado, do PT, 7%, Cíntia Dias, do PSOL, 1%. Edgar Diniz, do Novo, professor Pantaleão, da UP, professora Elga, do PCB e Vinícius Paixão, do PCO, não pontuaram. Agora vamos ao desempenho dos candidatos ao Senado. Na pesquisa estimulada, Marconi Perillo, do PSDB, tinha 27%, subiu para 28% e agora tem 30%. Delegado Valdir, do União Brasil, estava com 15% e aparece com 16% nas 2 últimas pesquisas. Wilder Moraes, do PL, começou com 7%, saltou para 11% e agora tem 10%. Alexandre Baldi, do Progressistas, aparecia com 7%, subiu para 8% e soma agora 7%. E está empatado com João Campos, do Republicanos, que tinha 8% e teve 7% nas 2 últimas parciais.
Tá aí, né, Yuri? Primeiro falando sobre o governo do estado de Goiás, o cenário é muito favorável ao atual governador, não é isso? Exatamente. Se a gente pode fazer um paralelo com o Distrito Federal, se a reeleição de Ibanez Rocha também por aqui parece certa, segundo as pesquisas, e aí seja no primeiro turno ou no segundo, sim, lá a situação de Ronaldo Caiado, que também disputa a reeleição, é ainda mais confortável, mais né? favorável, E aí eu chamo a atenção para um dado que é o único candidato que tem crescido de um mês para cá é o líder, é Ronaldo Caiado, do União Brasil. Você vê aí que ele tem uma curva de alta que parece até a da Damares Alves aqui ao Senado, sim, né? Ele sobe enquanto os principais adversários continuam estagnados, no máximo oscilação dentro da margem de erro. E aí, quando a gente parte para os votos válidos, que aí se reflete diretamente a vantagem que o governador tem, né, em relação aos outros, porque ele chega a ter 58% dos votos válidos. Se o Ednardo tiver aí a outra tela para mostrar dos votos válidos, ó, 59, na verdade, né? Ainda então, mais favorável. Se você pensar que a margem de erro é de 3 pontos para cima ou para baixo, sim, ele estaria, na pior das hipóteses aqui, com 56% dos votos válidos. Uma margem muito grande. É possível dizer que ele está eleito? Não. Claro, o eleitor só vai votar no domingo, só né, Cadegue? Faltam 3 dias ainda. Faltam 3 dias. Mas é muito improvável que os eleitores façam um outro comportamento, deem uma guinada na intenção de voto, né? Tanto no cenário brasiliense quanto no cenário de Goiás, a gente vê que ele caminha aí, né, de forma a vencer no primeiro turno. Tudo pode acontecer, mas é improvável que aconteça qualquer outra coisa. Agora no cenário para o Senado, no estado de Goiás, vamos colocar então Marconi Perillo também, o ex-governador, parece muito bem, né? Também teve uma subida. Sem dúvida. Boa. A gente vê aí que ele oscila dentro da margem de erro, mas sempre para cima, né? Começou, sim, com 27 pontos, já estava liderando e ampliou a distância em relação ao segundo lugar, que é o delegado Valdir do União Brasil. Então, Marconi Perillo, do PSDB, é provavelmente o próximo senador eleito por Goiás também, segundo a pesquisa, porque ele tem uma distância muito ampla. O delegado Valdir teria que praticamente dobrar a sua intenção, sim, de voto em 3 dias para chegar ali a um empate técnico, onde tudo poderia acontecer com Marconi Perillo. Então, a gente pode falar que temos provavelmente cenário já claro, um, né, cenário estabelecido, né, a vontade do eleitor de Goiás nesse momento, se não mudar em 3 dias, vai ser ele reeleger Ronaldo Caiado e recolocar Marconi Perillo no Senado pelo estado de Goiás. Cadegue. Vamos acompanhar a cobertura completa aqui da Record TV, do nosso Balanço Geral, essa última pesquisa para governador e também Senado do estado de Goiás. A gente acompanha também no Balanço Geral. Combinado, Yuri? Lembrando o seguinte, que a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Yuri Ascar, espaço aberto sempre. Obrigado mais uma vez. Com certeza serão 3 dias aí de muito trabalho para todos nós. Yuri, bem-vindo mais uma vez. Yuri Ascar no Balanço Geral, trazendo tudo sobre as eleições 2022. Obrigado, Yuri. Tchau, obrigado. Tchau.